Em Brasília, 19 horas e 4 minutos. Em Assis também, 19 horas e 4 minutos. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar. Nesta terça-feira, dia 26 de outubro de 2021. Terça-feira, dia 26 de outubro de 2021. Já são 299 dias se passando de 2021. Amanhã, 300 dias. E faltando hoje 66 dias para 2022. Vou repetir para você, preste atenção. 299 dias já se passando de 2021. Faltando 66 dias para 2022. Eu brinquei com vocês ontem, mas o Papai Noel já está chegando. Daqui uns dias, vocês já vão começar a escutar nos programas de rádio, nas televisão, tan 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 tan, musiquinha de Natal. Pode prestar atenção. Semana que vem, acho que vamos esperar passar o finados. No dia 3, já tem sino tocando em propaganda de rádio, propaganda de televisão. Estamos chegando ao final do ano. Final do ano já está mostrando a cara. Faltando 66 dias para 2022. O ano foi difícil, não foi? Acho que foi o ano mais difícil de nossas vidas. Todos nós que estamos ainda vivendo, diria, os resquícios dessa pandemia, temos que admitir que 2021 foi o ano mais difícil de nossas vidas, não foi, não? Foi, com certeza. Eu só espero, sinceramente, que todos nós que passamos por isso, que a gente abria o telefone celular, não é? Antigamente abria o jornal, né? Agora todo mundo só abre o telefone celular. É a primeira coisa que a maioria faz. Antes mesmo de escovar o dente na cama, o povo já pega o telefone e já começa a abrir os grupos de WhatsApp, os Facebook da vida, para saber que notícias tem, né? E nós passamos um período muito difícil, né? Passamos um período muito difícil. Eu vou até recorrer aqui ao meu arquivo para não falhar nas datas. No mês de março desse ano, nós tivemos 79 óbitos em Assis por Covid. 79. Mais de 2 por dia. No mês de abril, foram 84. 84. No mês de maio, 72. No mês de junho, 72. E aí julho caiu para 18, à medida em que a vacinação foi avançando. Julho caiu para 18, agosto subiu para 20, setembro 4, mais uma morte, né? Ocorrida no dia 29, 5. E outubro não temos nenhuma. Até hoje, dia 26 de outubro. O pior já passou. Mas eu espero que a gente não esqueça o que a gente viveu.
Espero que a gente não esqueça as pessoas que perdemos nesse período. As pessoas que quase perdemos nesse período. Pessoas que foram internadas, pessoas que foram para a UTI, pessoas que foram entubadas, depois extubadas, enfim, todo o sofrimento que a gente viveu, principalmente de março até final de junho. De março até final de junho, sem contar que em janeiro nós tivemos 21 mortes, né? Mas de março até junho, 80, 160, praticamente 300, mais de 300 mortes em 4 meses. E eu, sinceramente, eu espero que as pessoas não esqueçam o que a gente viveu. Porque as pessoas têm o triste hábito de esquecer rápido as coisas que viveram. Todo aquele sofrimento, toda a nossa angústia, toda a ansiedade, a falta de leitos de UTI, as promessas não cumpridas de leitos de UTI, a falta de equipamentos, falta de oxigênio, a tal das máscaras, dos capacetes, lembram dos capacetes? Aliás, eu tenho uma curiosidade. Aqueles capacetes que foram comprados com doação da população, eles foram usados? Acho que está na hora da gente começar a lembrar disso, né? Começar a cobrar. Porque naquele momento que faltava leito de UTI, muitos garantiam que aqueles capacetes poderiam salvar vidas. Aliás, esse era o slogan da campanha desenvolvida pela Associação Comercial. E aqueles capacetes que foram comprados foram usados? Eu tenho minhas dúvidas. Se não deve ter capacete até agora engavetado por aí. Tenho dúvida. Sinceramente, eu tenho dúvida. Porque vejam só, os capacetes foram comprados com dinheiro doado pela população. A população doou dinheiro, a associação comercial comprou os capacetes e distribuiu para as unidades de saúde. Eu vi poucas imagens, poucos depoimentos, poucos relatos de pacientes que foram salvos por esses capacetes. Chamado capacete Elmo. Lembra disso? Então, muita gente se esquece rapidamente das coisas, né? A Santa Casa recebeu o capacete, o Hospital Regional recebeu o capacete, a UPA recebeu o capacete. E foram usados. Eu não me lembro de ter visto divulgação, imagens, retratos, depoimentos, relatos de pacientes com esses capacetes. Ah, português, mas não tem eficácia. Para um pouquinho. Não é esse o discurso que nós ouvimos quando foi feita a campanha. Agora eu quero acreditar que todos foram usados e que não divulgaram porque não dava tempo, né? A prioridade, corretamente, era salvar vidas e não ficar divulgando o uso de capacete. Então eu espero, sinceramente, que tenham sido usados, que tenham salvo vidas, como era o slogan da campanha: capacetes, elmos salvam vidas. Lembra disso? Muita gente doou. O mínimo que eu acho que deveria ter havido era uma satisfação, né? A essas pessoas que doaram. Olha,
foram usados todos os capacetes, tantos pacientes usaram, mas simplesmente esquecem. Esquecem. Nada mais se fala. Agora que a pandemia está dando sinais que está acabando, ou sendo controlada. Acabar, acho que nunca acaba, né? Mas está sendo controlada graças à vacina. Graças à vacina. Nós estamos hoje no dia 26 de outubro, e os números são muito bons, comparados, obviamente, aos meses anteriores. Só para você ter uma ideia, eu vou até pegar aqui a calculadora para levantar quantos casos novos nós tivemos neste mês. 93 até o momento. 93 casos até o momento. Sabe quando nós tivemos números próximos desse? Em junho de 2020. Foram 134. Como ainda nós temos alguns dias pela frente, eu imagino que não chegaremos, inclusive, aos 134. Por quê? Ontem foi um caso, hoje um caso novo só. Então, nós chegamos ao dia 26 de outubro com 93 novos casos confirmados. O número mais próximo disso foi em junho do ano passado, quando tivemos 134 casos novos. Maio, 45. Vejam por onde a gente passou. E eu acho importante a gente fazer essa leitura, essa reflexão, para a gente não esquecer por onde a gente passou. O mês de setembro, faça a proporção. Eu sei que é difícil fazer essa proporção ouvindo apenas. Para mim, é mais fácil, porque eu estou aqui com os números na frente. Mas eu vou tentar, de maneira bastante didática, mostrar para vocês o que tem representado o avanço da vacinação. Março, como eu disse, foi aquela explosão de óbitos. Porque em fevereiro tivemos 8, em março 79, 10 vezes mais o número de óbitos de fevereiro. Em março nós tivemos 1.872 novos casos confirmados. Em abril, 1.792. Em maio, 2.594. Em junho, 2.536. E aí começou a força da vacinação e caiu de maneira vertiginosa. 774 casos novos em julho. Em agosto, 493. Em setembro, 312. E agora, em outubro, 93 até agora. Talvez a gente não chegue a 100 casos novos no mês de outubro. Porque nos últimos dias nós temos registrado um caso. Hoje foi um caso, ontem um caso. No final de semana tivemos um caso registrado. No final de semana todo. Então, é provável que nem a 100 casos a gente chegue. Mas a pandemia não acabou. E o número de óbitos, tivemos aquela explosão em março, 79, abril ainda mais 84, depois 72 em maio, 72 em junho, aí julho caiu para 18,
Em agosto caiu para 20, em setembro 4, 5, né? Porque tivemos um óbito no dia 29 de setembro. Eu vou até anotar aqui já, porque são 5, né? 5. E agora, em outubro, nenhum até o momento. É para se comemorar? Claro que é para se comemorar. Mas não é para relaxar. A gente não sabe o que pode vir. Tomara a Deus que não venha nada mais. Que a tal da variante Delta, quando anunciaram que estava circulando em Assis, eu fiquei muito preocupado, todo mundo ficou muito preocupado. Mas felizmente a gente não percebeu um avanço significativo do número de casos e de internações. Por falar em internações, hoje nós temos 3 pessoas de Assis internadas. 3 pessoas de Assis internadas. Um homem em UTI e 2 homens em enfermaria. Mas, por falta de informações oficiais, a gente não sabe a idade, se esses pacientes têm comorbidade, se eles foram vacinados, não foram vacinados, não sabemos nada. Infelizmente, o número que temos é esse. O número que temos são esses. Aliás, a propósito, Gregório, vamos colocar o boletim da Covid de hoje com números atualizados? Põe na tela o boletim de hoje, Gregório. Gregório, põe na tela o boletim de hoje para a gente, por favor. Cadê? Boletim da Covid-19 em Assis nesta terça-feira, dia 26 de outubro. Mais um novo caso registrado nas últimas 24 horas. Foram 2 casos novos nos últimos 2 dias. E Assis totaliza 15.012 pessoas contaminadas com o vírus desde o início da pandemia. Também nas últimas 24 horas, 32 exames descartados para a doença. Já são 31.823 casos negativos das 48.170 notificações. Nesta terça-feira, 3 pessoas estão isoladas em quarentena em Assis. 7 pessoas hospitalizadas. 3 são assisenses. Um homem está em UTI e 2 homens em enfermaria. Nesta terça-feira, 1.335 pessoas aguardam encerramento de caso ou resultado de exames. Boletim da Covid-19 em Assis, nesta terça-feira, 26 de outubro. Repórter Reinaldo Nunes. Obrigado, Gregório. Obrigado, Gregório. Pode tirar da tela o boletim? Bom, tá aí, os números detalhados. Vocês perceberam, e pelo cenário que eu mostrei aqui, que os números caíram sensivelmente nos últimos meses. E nas últimas semanas também, e nos últimos dias também. E a vacinação continua acontecendo. A vacinação continua acontecendo. Aliás, não sei se o Gregório já tem aí a imagem do ritmo. Bem, gente, não, calma, Gregório, calma. Calma, Gregório. O ritmo da vacinação. Temos aí a quantidade de vacinas aplicadas. Daqui a pouquinho a gente coloca o Paulo. Tem uma imagem aí da vacinação já em Assis. Tem aí a imagem? Não tem? Então vamos lá. Até hoje foram aplicadas em Assis 84.626 doses referentes à dose inicial, a primeira dose. 84.626 pessoas tomaram a primeira dose. Lembrando que Assis tem um número aproximado de 105 mil pessoas. Ou seja, 20 mil
ainda não foram vacinadas. Imagina-se que sejam até 12 anos e aqueles que não puderam ser vacinados ou que não quiseram ser vacinados. Então, primeira dose receberam em Assis 84.626 pessoas. E a segunda dose, 66.948 pessoas. Próximo, faltando aí 18 mil para repetir a dose. E terceira dose, 7.692 pessoas. Esse número foi atualizado hoje, dia 26 de outubro. 26 de outubro. Repetindo, primeira dose, 84.626 pessoas. Segunda dose, 66.948. E terceira dose, 7.692 pessoas. São os números da vacinação hoje em Assis. Então, os números, fica evidente que à medida em que avança a vacinação, diminui os números de casos novos e diminui também o número de pessoas internadas. Hoje, nós temos 3 pessoas isoladas em Assis, em suas casas, com suspeita ou com Covid, mas que não precisou sequer a internação. E temos 7 pessoas hospitalizadas, 3 de Assis e 4 da região. De Assis, 1 homem e 2 homens, 1 homem em UTI e 2 homens em enfermaria. São os números, então, da Covid-19 em Assis. Melhor? Claro que pode ficar melhor. A gente espera, inclusive, que fique melhor. Mas o que não está boa é a situação daqueles que continuam sem energia elétrica em Assis. Você acredita, minha amiga, você acredita, meu amigo, que ainda tem gente sem energia elétrica na nossa região, principalmente na zona rural? E a Energisa acaba de emitir um novo comunicado para tentar justificar, né? Tentar justificar a falta de informação, a falta de resposta aos pedidos feitos. É o tal do negócio, eu vou insistir sempre nisso. Quando era a empresa de eletricidade Vale do Paranapanema, a gente tinha muito mais funcionário do que tem hoje. É tudo terceirizado. Eu não canso de lembrar a quantidade de funcionários que tinha a empresa elétrica. Comparado ao que nós temos hoje, era um exército. Hoje é uma tropinha pequenininha, perto do exército de trabalhadores que nós tínhamos na empresa elétrica. Depois virou o Grupo Rede, depois a Energisa, e está aí essa quantidade mínima. E agora tem que ficar todo mundo correndo que nem louco para tentar resolver a situação. E a Energisa acabou de mandar um comunicado aqui para a imprensa. Energisa usa helicóptero para auxiliar na localização dos estragos que o temporal causou na rede elétrica. Uma aeronave sobrevoou... eu vi hoje mesmo esse helicóptero passando por aqui. A aeronave sobrevoou principalmente as áreas rurais dos municípios mais afetados. Inspeção aérea auxilia equipes em terra no atendimento a ocorrências individuais. A Energisa trabalha ao longo desta terça-feira para solucionar os problemas de falta de energia para clientes rurais e demandas individualizadas na região. A maior parte dessas ocorrências em andamento se encontra na área rural e a recomposição do sistema elétrico nessas localidades se torna ainda mais complexa devido à intensidade dos estragos provocados pelo temporal do último sábado. Para agilizar a identificação de pontos de reparos, postes caídos, árvores sobre a fiação e outros danos que comprometem
o fornecimento da energia para propriedades rurais em Assis e região, a Energisa está utilizando um helicóptero que realiza inspeções aéreas da rede de energia e direciona de maneira mais assertiva os trabalhos das equipes em terra. Abre aspas. Mantemos o compromisso de trabalhar ininterruptamente para restabelecer o fornecimento da energia o mais rápido possível. Infelizmente, muitos trechos são de difícil acesso e, em algumas situações, é necessário o deslocamento de maquinários pesados por longos trechos. Os ventos, que passaram de 80 km horário, e os mais de 12 mil raios que atingiram a região, fizeram muitos estragos na rede elétrica. Identificar esses pontos específicos demanda tempo, mas com a tecnologia e o apoio da aeronave, estamos conseguindo localizar e mensurar os estragos, favorecendo o direcionamento das equipes para os reparos, explicou o Luiz Moreto Vicentim Júnior, que é o gerente do Departamento de Projetos, Construção e Manutenção da Energisa Sul-Sudeste. Na região, o helicóptero tripulado por equipes especializadas sobrevoou na tarde desta terça-feira territórios rurais de Assis, Iepê, João Ramalho, Rancharia e adjacências. Além destas localidades, a aeronave também percorreu municípios da região de Presidente Prudente, que são atendidos pela Energisa Sul-Sudeste, e também sentiram os efeitos da tempestade do último final de semana. Abre aspas novamente. Para se ter uma ideia da gravidade do temporal, foram mais de 2.000 ocorrências e 85 mil clientes afetados nas regionais. Centro, que abrange 27 municípios das regiões de Assis e Tupã. E Oeste, que inclui 24 cidades da região de Presidente Prudente. Foi mais uma situação climática atípica pelo terceiro fim de semana consecutivo, que exigiu das nossas equipes empenho, comprometimento e estratégia para recompor o sistema elétrico com segurança, ressaltou Moreto. A expectativa da concessionária é que, com o reforço das equipes em campo e apoio das inspeções aéreas, essas ocorrências descentralizadas e individuais sejam solucionadas ao longo do dia. Hoje, terça-feira, tinha muita gente sem energia ainda. O temporal foi no sábado à noite. Nós tivemos domingo, segunda e terça-feira. 3 dias e tem muito proprietário rural sem energia elétrica ainda. E aí, quem mora no sítio, na chácara, na fazenda, na propriedade rural e não tem uma moradia na cidade, como é que faz? Para tomar banho? Como é que faz? Para comer? Porque muitas comidas que estavam na geladeira perderam. Leite, a quantidade de leite perdido, porque não tem como armazenar, manter a temperatura. Triste. A falta de mais pessoas para trabalharem, de maior estrutura para atender toda essa população, principalmente na zona rural. E isso, com certeza, tem a ver com a redução do quadro de funcionários. Porque se tivéssemos mais funcionários trabalhando, o socorro poderia ter sido mais ágil, mais rápido. E eu imagino agora a sobrecarga de trabalho que muitos servidores da Energisa estão tendo. Eu imagino, porque os problemas continuam. E o trabalhador tem que descansar. Ele não pode ficar 24 horas trabalhando, correndo atrás de reparos na energia elétrica.
E como faz? O número é diminuto, reduzido de trabalhadores e os problemas esparsos em várias regiões, vários municípios e principalmente na zona rural. Agora, o que tem causado mais irritação em quem está sem energia elétrica e, por consequência, muito sem água, porque tem gente que depende da energia para ter água. Sem energia elétrica, sem água. O que tem mais irritado essas pessoas é a falta de resposta aos questionamentos. Tem gente que liga e fala, mas aqui no nosso sistema não aponta queda de energia aí na região que você está falando. Olha, nós não temos previsão quando vamos consertar. Que situação mais difícil para o usuário que está lá sem luz, sem água, sem tomar banho. Tem que buscar comida em outro lugar, porque como é que vai fazer? A comida que estava na geladeira estragou. Ou faz uma comida fresca, ou vai comer em outro lugar. E não tem uma resposta imediata como queriam e como deveriam ter esses, principalmente, produtores rurais, os mais afetados pelo temporal aqui em Assis e na região do Vale do Paranapanema. Lamentavelmente, a redução do número de funcionários compromete a qualidade e a rapidez dos serviços numa situação como essa. Português, mas é emergência. Claro que é emergência, mas tem que estar preparado para a emergência, não tem que estar? Não teria que ter deslocamento de funcionários de outras regiões para cá para colaborar no socorro? Tem gente que está, repito, há 3 dias sem banho, sem água e sem energia elétrica. 3 dias. Gente que perdeu comida, gente que perdeu a produção. Quem depende do equipamento para refrigerar, para manter a temperatura de leite, por exemplo, está há 3 dias perdendo o produto. E aí, com certeza, o prejuízo, né? É uma pena que desencadeia tudo isso. A redução do número de funcionários. Vamos trazer um exemplo simples aqui. Experimente telefonar para o telefone da empresa. Eu até anotei ontem aqui, está aqui no caderno, eu vou repetir para você. Experimente telefonar. Cadê o telefone que eu anotei aqui ontem? Não é possível. Eu anotei nesse caderno o número do telefone e repeti várias vezes. Não é possível. Será que eu anotei em outro lugar? Anotei aqui o número do telefone para a gente poder ligar. Tá aqui. Tá aqui. Tinha certeza que eu tinha anotado. Mas esse aqui é o telefone e o WhatsApp. É daqui da região. 991 20 33 65. Porque aquele 0800, se você ligar, vai cair lá em Fortaleza. Ou na Paraíba, não sei, lá para o norte. Para o Nordeste. E aí, como é que você identifica? Aí eu quero lembrar, porque nós tínhamos ali na Smith Vasconcelos, no escritório do Grupo Rede, antigamente, uma sala que tinha 20, 30 telefonistas só para atender emergência. Aí tiraram todas as telefonistas daqui, mandaram para Presidente Prudente, mandaram para não sei para onde, mandaram embora, e hoje nós não temos atendentes aqui em Assis. Não tem. Você não consegue falar com o gerente aqui em Assis. Antigamente você procurava o gerente. A gente conhecia todo o gerente. Era o Braga, era o
Moisés Tosi, era o Elivelto. Você sabia quem era quem você procurava, o Sérgio. Hoje não tem mais ninguém. Então a gente fica refém de notas como essa que são encaminhadas para a imprensa. E é papel, o papel aceita tudo. E na prática, como é que está? Na prática, como é que está? As pessoas estão sendo atendidas? Não, não estão sendo atendidas. Nem ao menos resposta aos questionamentos têm recebido. É a qualidade do serviço, e é um serviço essencial. Quem que vive sem água? Quem que vive sem energia elétrica? E o preço da energia? É barato, né? Você já fez uma conta? Vamos tentar fazer aqui? Vamos supor R$200 de média. Preço da tarifa, valor da tarifa. R$200, em média. Vamos colocar entre ligações residenciais e comerciais, vamos colocar 80 mil? 200 vezes 80 mil. É muito dinheiro. É muito dinheiro. 160 milhões? 16 milhões? 16 milhões de reais por mês. Por mês, a Energisa arrecada. Em média, estou pondo duzentão aqui. Estou pondo duzentão. Pode ser que seja mais. 16 milhões. Deve ter 50 funcionários aqui em Assis. 50 funcionários aqui em Assis. Aí você imagina o lucro que tem. E a Energisa, ela não produz a energia. Ela comercializa a energia. Comercializa a energia. Ela compra e vende para a gente. E aí, quando tem um caso como esse, que é emergência, a empresa tinha que estar preparada para socorrer, ter um plantão. Ah, Bruguei, mas é assim mesmo, emergência não dá. Então tá bom, então vamos trazer para a nossa realidade. Chega o dia da conta de luz, você chega lá, que vence a sua conta de luz, você chega lá e fala o seguinte: olha, eu não vou pagar porque tive uma emergência. Minha mãe ficou doente, meu pai ficou doente, eu tive que vender não sei o quê, não tenho dinheiro. O que acontece? Corta a sua energia. Você fica sem a energia elétrica. E agora? Agora, quando a emergência é para eles, a gente vai mandar um helicóptero e manda umas notas para a imprensa informando. E o prejuízo que todos estão tendo? Esses produtores? E os danos materiais? Ah, português, mas nós não temos culpa, foi o vento. Mas como não temos culpa? Não tem que estar preparado para socorrer, para atender os casos de emergência? Esse não é o risco do serviço? É o risco, não é? A população não pode pagar pela incapacidade de se resolver rapidamente o problema. A população não pode ser mais penalizada, além do vento, da chuva, do temporal, dos danos causados, de telha que voou, de telha que quebrou, de árvore que caiu em cima de casa, de árvore que caiu em cima de carro. Agora, sem energia elétrica, por 3 dias, é injustificável, inadmissível, inaceitável. Mas é o mundo que nós estamos. Isso porque nós estamos no século XXI, hein? Isso porque nós estamos no século XXI. E eu me lembro de ter lido um livro da história de Assis. Eu não lembro se foi o seu Leone Ferreira que escreveu esse livro. Eu li alguns. E num deles conta que lá para a época de 1905, já existia a cidade, 1914,
1920, por aí, como houve uma revolta da população pela falta de energia elétrica, tocaram fogo na concessionária de energia elétrica. Atacaram a concessionária de energia elétrica. Isso aconteceu no século passado. E nós estamos no século 21 e ainda continuamos com problemas de energia elétrica. E os aparelhos que queimaram? Vai começar a aparecer, né? Quantos não tiveram o cuidado de tirar os equipamentos eletrônicos, elétricos, da tomada no sábado à noite? Agora, devia ter um canal direto de comunicação para atender as pessoas. Olha, aqui no bairro rural Água do Macuco, um exemplo, caiu uma torre e nós estamos sem energia. Qual é a previsão? Ninguém tem previsão de nada, ninguém informa absolutamente nada. Ninguém informa absolutamente nada. Bom, mas vamos lá. Problemas que a gente vive no cotidiano. Paulo César Tito, o Paulo Cuca vai falar. Vamos saber qual é o assunto que o Paulo vai trazer aqui. Fala, Que Paulo! está caminhando aí na Justiça, na Superior Tribunal de Justiça, sobre aquela licitação de imprensa, né, de jornais, que aconteceu ainda quando o atual prefeito era presidente da Câmara Municipal. Ele também teve um andamento, certo? Ele foi concluso, né? Foi concluso para a decisão do ministro Jorge Mussi, que é vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, com um agravo aí interno nas folhas 2.988 e 3.008. Uma outra situação também que foi apresentada foi o encaminhamento do Ministério Público Federal, né, feito aí pela Subprocuradora-Geral da República, né, a Sandra Cureal. Segundo aí, tem o agravo de recurso especial ao Supremo Tribunal de Justiça, né, com agravante aí da gráfica e editora Voz da Terra, e junto com o atual prefeito José Aparecido Fernandes. E agravado aí foi o Ministério Público do Estado de São Paulo, que foi encaminhado à procuradora aí, o relator é o ministro vice-presidente, que é o José Mussi, igual nós falamos aí. O Ministério Público Federal, ciente do despacho das folhas 3.023, 3.024, que entendeu não haver o que prover com relação ao pedido formulado pelo atual prefeito de Assis. Então, esse despacho é do dia 25 de outubro, pela subprocuradora a Sandra Cureal, que diz que não tem o que haver para prover com relação ao pedido que foi formulado pela equipe de advogados do atual prefeito de Assis. Mas ele ainda tem muito chão ainda para andar, porque ele poderá sair daí e ir para o Supremo Tribunal, né? Supremo Tribunal Federal, e ter mais uma longa caminhada aí. Então, portanto, antes do mês de julho, agosto do ano que vem, não deverá haver aí uma decisão sobre esse processo de licitação que foi conferido uma ilegalidade em todo o procedimento. Então, ainda resta aguardar, né, e o prefeito aí fazendo seus recorres aí junto à justiça. Beleza, gente? Obrigado, Paulo. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quem tem dinheiro ou poder dificilmente é punido nesse país. Olha quanto tempo que aconteceu isso. Vamos resumir o que aconteceu.
Eu gosto de contar essa historinha. Porque, para mim, é nítido, é notório o espírito de sacanagem no ato praticado. Vejam só. O prefeito, quando era presidente da Câmara, abriu 3 licitações para contratar 3 serviços de publicação. Coincidentemente, em Assis tinha 3 jornais. Aquela época. 3 jornais. O correto qual era? Eu quero publicar Urna do Povo, Disque Câmara e não sei o quê. Faz uma licitação só. E um jornal só ganha e publica com menor preço. Mas não. Claro e evidente para todos nós que o objetivo ao fazer 3 licitações era encontrar uma maneira de garantir que os 3 jornais fossem beneficiados. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, por exemplo, numa licitação A, o jornal A deu R$5 de preço. O jornal B deu 10 e o jornal C deu 15. Ganhou o jornal A. Na outra licitação, o jornal A deu 10, o jornal B deu 15 e o jornal C deu 5. O jornal C ganhou a licitação. Na terceira licitação, o jornal A deu 10, o jornal B deu 5 e o jornal C deu 15. O B ganhou. Então, uma licitação o A ganhou, outra licitação o B ganhou e outra licitação o C ganhou. Não cheira maracutaia? Não cheira maracutaia? Não parece ser assim tão evidente o cheiro de maracutaia nisso? Ah, mas tem que provar, português. Tem que provar. Então, é isso. E a justiça, para você provar, você tem que ter documentos que comprovem que o prefeito teve o dolo, o desejo de fazer isso para beneficiar os 3 jornais. Então, e olha quanto tempo. Aí você tem um bom advogado. Claro que o bom advogado não é o que recebe mais. A competência e a capacidade não se mede pelo valor do honorário. Mas você tem aqueles advogados especialistas em apresentar recursos, agravos, embargos, lá no Tribunal de Justiça, lá no STJ. Porque como é que você vai contratar o advogado que acabou de se formar, que está aqui em Assis? Como é que ele vai viajar? Ele vai lá para São Paulo, ele vai lá para Brasília para apresentar tudo isso. Então, o que faz? Quem tem recurso, quem tem dinheiro, contrata um advogado que é amigo lá do juiz, é amigo do... Não é amigo para influenciar, mas você sabe que tem, né? Então, olha, a gente cansa, né? A gente cansa. Tem hora que a gente cansa. Fala, o que a gente ganha com isso? O que a gente ganha é a tranquilidade para ser independente e falar o que pensa. Ser livre para falar. Isso é o que a gente ganha. Ah, por quê? Mas você arruma muita confusão com as pessoas por causa... Mas olha, é o princípio que a gente tem, que a gente defende. Claro que a gente arruma problemas, mas é o preço. Todos temos problema na profissão que escolhemos. Todos. O médico tem problema. Se eventualmente ocorre uma falha, que não foi ele que causou, mas se provoca
algo fora do que estava programado no paciente, a família do paciente, claro, vai se indispor com o médico. O mecânico foi consertar um carro e teve um problema lá, não ficou bom o conserto. O dono do carro não vai gostar do serviço do mecânico. Todos temos, são os chamados ossos do ofício, não é isso? Mas como é bom a gente ter a tranquilidade para falar o que pensa. Como é bom. Isso é o que me deixa satisfeito. Poder falar o que pensa. Com o risco, inclusive, de se equivocar. Claro que a gente pode errar, pode se equivocar. Um comentário feito com base em informações que não correspondiam à realidade. Mas ter a tranquilidade, inclusive, para pedir desculpas quando a gente erra, porque foi baseado em informações que não correspondem com a realidade. Mas é muito bom a gente poder falar. Muito bom. E além de todos estes procedimentos, eu aprendi uma coisa na faculdade de Direito. Aprendi não, essa é uma conclusão pessoal. Ninguém me falou isso não. Você já deve ter ouvido falar que contra fatos não há argumento, não é isso? Já ouviram falar isso, né? Eu fiz uma adaptação nessa frase. Contra fatos há procedimentos. Porque tudo isso que você está ouvindo, que o Paulo falou aí, que é embargo, que é agravo, que é não sei o quê, são chamados procedimentos processuais. E que vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. E quando o negócio pode dar errado, o Congresso faz uma lei e que foi sancionada agora pelo presidente da República, que alivia os casos de improbidade administrativa e que vai deixar muita gente impune. Então é difícil você tratar com essa laia. É laia, não tem outro termo. É difícil você tratar com essa laia que defende os próprios interesses, que faz a legislação de acordo com os seus interesses, inclusive para se safar de processos judiciais. Inclusive para se safar de processos judiciais como esse. Então, olha, quem acha que o prefeito pode ser cassado por causa desses atos praticados quando era presidente da Câmara, pode esquecer. Pode ser, claro que pode ser, mas eu particularmente duvido. Ainda mais depois dessa última decisão de lei criada rápida. Vocês já perceberam como a lei que é para beneficiar política, ela é aprovada numa rapidez, sancionada numa rapidez maior ainda? Para ter uma lei para beneficiar a população, aí você já viu, minha amiga. Aí você já viu, meu amigo. Vamos trazer um exemplo rápido? Combustível. Teve um tempo atrás, que tem gente aqui que não acompanhou isso, mas teve gente que acompanhou quando o Jornal Nacional anunciava que o combustível ia ter redução no preço na refinaria. Redução, queda de preço. Aí você corria no posto de gasolina, o frentista orientado já respondia o seguinte: olha, isso aqui é estoque velho, eu não posso vender pelo preço novo. Mas, quando você ouvia no Jornal Nacional, e agora a gente está ouvindo toda semana, que vai subir o preço do combustível na refinaria, você corre no posto, já subiu. Aliás, deve ter posto que está contratando um trocador de placas. Trocador de placas, de preço. De tanto que muda o preço do combustível. Então é difícil. Mas a gente tem que continuar resistindo. A gente tem que continuar perseverando naquilo que a gente entende que deve ser correto.
e cobrar para que todos tenham retidão, principalmente aqueles que nos representam. O senhor prefeito, o senhor vice-prefeito, os vereadores, os deputados, os senadores, governadores, presidente da República. A gente tem que continuar lutando para que todos sejam corretos. Porque se a gente decidir fazer como muitos desses políticos fazem, aí é lei de salve-se quem puder. Rouba quem pode para se safar e para viver bem. Não é o caminho correto, né? Bem, minha amiga, bem, meu amigo, hoje o dia foi trash, né? Foi trash, né? Mas pelo menos tivemos aquela boa notícia da redução dos casos de Covid, da redução do número de internações. Isso, pelo menos, nos dá um pouquinho mais de tranquilidade. Mas a pandemia não acabou. A pandemia não acabou e a gente precisa ainda manter alguns cuidados. Máscara na cara quando sair de casa, álcool gel e evitar aglomeração. Fazer o que a gente já está fazendo há quase 2 anos. Está passando. Está passando. O pior, quero acreditar, já passou. Agora nós estamos com os resquícios da pandemia. Mas precisamos nos cuidar e vacinar. Não vacila, vacina. Nos vacinemos para que a gente possa, além de ter a proteção pessoal, ter a proteção social. Tá bom, minha amiga? Tá bom, meu amigo? Eu quero só, obviamente, cumprimentar cada um que está aqui presente. Meu amigo Meco, professor Arquimedes Bekele Filho. Ele está falando dos lugares com as lâmpadas queimadas. Eu tenho encaminhado para a Lix diariamente, principalmente de manhãzinha, os endereços. Então, se você tiver conhecimento, pode mandar aí que a gente vai estar encaminhando para a Lix, tá bom? Dona Elza, boa noite. Paulo Almeida, boa noite. Sidney Lima, boa noite. Tereza Almeida, boa noite. Rodolfo Bueno, boa noite. Maristela, boa noite. Vitor Basílio, boa noite. Américo Ribeiro Filho, boa noite. Ele está dizendo aqui, há meses, na rua Vicente de Carvalho, em frente à quadra do Hernani Rodrigues, 2 postes mantêm lâmpadas acesas. Aqui é o contrário. Fica 24 horas acesa. Eu até anotei hoje, também em frente ao Capsa. Passei lá no Capsa hoje, na distribuição de sopa, uma fila enorme, hein? Na rua Espírito Santo, em frente ao Capsa, lâmpada acesa também 24 horas. Em compensação, na rua Clarindo Gomes Álvares, lá no Jardim Eldorado, lâmpada queimada, apagada 24 horas. Vilmar Nascimento, obrigado, boa noite. Rodolfo Bueno, boa noite. Dona Regina Meyer, boa noite. Maria Cristina, boa noite. A minha amiga Felina e o seu Manuel, boa noite. E Valdite, boa noite. Muito obrigado a todos pela audiência, pela assistência e pela paciência. Tenham uma ótima noite de terça-feira e uma ótima semana. Fiquem todos com Deus. Tá bom, minha amiga? Tá bom, meu amigo? Tchau, 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 Gregório. Tchau.